O relator do CPMI, da CPMI do INSS deve ser definido nesta semana após reunião das bancadas partidárias. E 3 nomes são apontados como favoritos, mas quem conta em detalhes é Wilson Lima no quadro Bastidor do Meio-Dia. Vamos ver. E para você que nos acompanha aqui em O Antagonista, deixa eu contar uma historinha de bastidor sobre 3 nomes que estão sendo negociados. Quer dizer, um desses nomes, né, deve ser o escolhido para a relatoria da CPMI do INSS. Pelo menos é o que se fala nesse momento. Obviamente que isso tudo pode mudar. Em política as coisas mudam. Mas hoje, no dia 23 de junho de 2025, esses 3 nomes são os favoritos. E eu vou apontar aqui qual é o fator que favorece a um e desfavorece a outro. Vamos colocar na tela, por gentileza, produção, esses personagens. Quero falar sobre cada um com calma. Eu quero começar aqui com esse deputado aqui da esquerda, Mendonça Filho. Mendonça Filho, ele é apontado hoje como favorito para ser o relator da CPMI do INSS. Por quê? Porque o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele tem dito para os seus aliados o seguinte: eu quero alguém de centro, alguém que não seja nem muito alinhado com o PT e nem seja muito alinhado com o PL. Nesse cenário, o Mendonça Filho acaba sendo um nome tido até como ideal. Por quê? Porque ele também faz parte do União Brasil, uma sigla que o Hugo Mota também quer fazer alguns acenos. Até hoje, pode trazer para cá, antes da gente voltar para o quadro, até hoje há uma certa cisão, um certo desconforto ali de integrantes do União Brasil com o presidente da Câmara. É bom lembrar que, durante a disputa pela presidência da casa, o Hugo Mota teve como um grande adversário um integrante do União Brasil, Elmar Nascimento. Então, por conta disso, houve ali um desconforto e o Hugo Mota agora está tentando, digamos que, compartilhar o cachimbo da paz com todo mundo, e ele acredita que, escolhendo um integrante do União Brasil, isso pode, de fato, você pode sacramentar essa paz aqui no Congresso Nacional. O segundo nome, voltando para o quadro, é o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Como eu já falei sobre a questão do partido, aqui o Alfredo Gaspar, ele é um pouco mais alinhado ao ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. É um nome endossado pela bancada bolsonarista. A bancada bolsonarista vê com bons olhos o Alfredo Gaspar. É bom lembrar que ele foi o relator daquele projeto que sustou a decisão do Supremo Tribunal Federal favorecendo o Alexandre Ramagem. E ele tem mais uma característica: ele é procurador, ele é promotor. Foi promotor, melhor dizendo. Então, pelo fato de ele ter atuado no Ministério Público, isso lhe dá um know-how de investigação, que é apontado aí, nesse caso, como um ponto positivo para que ele seja o relator. É bom lembrar que o relator de uma investigação é aquele que determina, por exemplo, aquele que recomenda quebra de sigilo, inquirições, enfim. É alguém que, de fato, comanda todo esse processo de investigação. Temos o terceiro nome, que é o Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Ele é um nome recomendado pela cúpula do partido. Eu conversei no final de semana com o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Ele endossou o nome do Evair de Mello. Se o Hugo Mota quiser escolher o nome do PP, será ele, só que ele tem um ponto negativo, que é a sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é considerado ali integrante da tropa de choque do bolsonarismo na Câmara dos Deputados, e isso não é muito bem visto, tanto pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto por integrantes do PT. Eu até falei com o Evair de Mello, perguntei para ele: aí, deputado, como é que o senhor vai tentar desfazer esse tipo de tensionamento? Ele disse: olha, Wilson, eu vou trabalhar de forma técnica, não é porque eu tenho um posicionamento até considerado radical pelos meus pares, como ser enfim, em relação ao governo federal, que isso vai afetar nos meus trabalhos como relator de uma CPI como essa. CPI é uma coisa, meu posicionamento no plenário é outra. Então, meu caro José Inácio Pilar e meus amigos de Um Antagonista, esse é o jogo. Agora, vamos esperar os próximos dias para ver qual será a definição, porque agora a CPMI ela entra naquela fase, todo mundo escalando seus times, seus respectivos integrantes, né? Quem vai colocar um atacante, quem vai colocar um meio de campo, enfim, como é que as coisas vão se configurar a partir
dessa investigação. E é bom lembrar que a CPMI, de fato, ela só vai começar em agosto. O Congresso já está próximo do recesso parlamentar do mediano, então, investigação mesmo só no início do próximo semestre. Muito bem. Rodolfo Borges, convido você aqui a integrar o nosso debate. Muito boa tarde. E eu pergunto, essa certa divisão que o candidato a relator promete, não, a minha postura é uma como relator, a minha postura no plenário é outra, dá para dividir realmente? Se a gente for pensar, como disse o nosso querido Murilo, nosso produtor aqui no meu ouvido, esse tipo de coisa não aconteceu em algumas outras CPMIs, aquela coisa de não, agora eu vou aqui numa posição institucional, respeitar, serei técnico, mas no fundo essa divisão é um pouco fantasiosa, não? Boa tarde a todos. O interessante da gente acompanhar esse tipo de... a tentativa de empurrar um da oposição, do governo, né, as tratativas para ver quem é que vai comandar, quem vai presidir, quem vai relatar, é que isso deixa mais claro o caráter da CPMI, de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Pode ser que ao longo das oitivas, das sessões, se revele alguma questão que não se sabia ainda, pode ser que isso venha a ocorrer. Agora, não é exatamente para isso que uma CPMI é instalada. Ela é instalada por questões políticas. E é relevante que essa questão do INSS seja foco político. É assim, não é que... É bom que a gente fale sobre isso sempre que possível, porque ainda está para se resolver, os aposentados não foram ressarcidos, isso é um processo que deve demorar muito tempo, inclusive depois que essa CPI terminar, essa questão ainda vai estar por ser resolvida, porque vai entrar na seara criminal, na judicial. Agora, por que os parlamentares estão tratando de uma CPMI? Para fazer política. Então, basta a gente lembrar algumas CPIs recentes. Teve a CPMI da Covid, que manteve a questão ali sob foco e sob debate político no governo Bolsonaro durante muito tempo, desgastou o governo Bolsonaro. Em algum momento chegou a se imaginar que tinha surgido questões, né, a vacina Covaxin, que não tinham sido tratadas ainda. Então, assim, fez muito barulho. A CPI, por exemplo, do MST recente, que foi na Câmara, também fez muito barulho, mas mesmo com o relator sendo da oposição ao governo Lula, e é isso que está se tratando agora, se vai ter alguém da oposição mais ferrenha ou um pouquinho mais equilibrado, o relatório da CPI do MST era muito contundente contra o governo Lula, mas não chegou nem a ser votado, porque não cabe só ao relator, ao presidente, é o colegiado, a forma como ele está formado. É por isso que o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, disse que vai ser escalado o time principal, o principal time do governo Lula para participar dessa CPMI, porque ela vai ser, de fato, muito desgastante para o governo Lula. O que a gente já falou aqui, vou repetir, é de que esse time principal hoje do governo Lula está mais para um time europeu cansado em final de temporada, que está meio passando vergonha aí no Mundial de Clubes, que está todo mundo assistindo. É relevante, claro, o relator, ele não vai dar só o tom, como o Wilson disse, né, de quebra de sigilo e tal, mas ele vai fazer a conclusão, o relatório final da CPMI. Agora, é o que eu falei, vai ter o relatório final, não quer dizer nem que ele vai ser votado, ele pode nem sequer ser votado e aprovado, e pode não ter conclusões práticas a partir desse relatório. Agora, se vem um relatório contundente e ele não é aprovado, de qualquer forma, é ruim para o governo, né? Se esse relatório for contundente contra o governo Lula e não vier a ser aprovado, é mais um constrangimento para o governo Lula. É disso que se trata as CPIs do Brasil. Elas são um instrumento para machucar politicamente alguém específico. Quem tem mais para perder nesse caso, a gente já falou aqui várias vezes, é o governo Lula, porque foi no governo dele que cresceu demais esse desvio, né, esses descontos não autorizados dos aposentados, e é o governo que tem essa ligação histórica com entidades representativas, sindicatos, que é do que se trata esse escândalo.